Na plataforma Azul 360, nós centralizamos os principais canais de comunicação da Meta dentro do nosso sistema. O WhatsApp oficial da empresa fica conectado ao nosso sistema, assim como o Instagram e Messenger. Além disso, a integração com o Meta Ads permite acompanhar as campanhas e os leads gerados pelos anúncios. Dessa forma, as informações deixam de ficar espalhadas em diferentes ferramentas e passam a fazer parte da mesma operação. A partir daqui, cada novo contato pode ser acompanhado dentro do sistema durante toda a sua jornada comercial. Quando um lead demonstra interesse, o tempo de resposta pode decidir se a oportunidade avança ou se ela se perde. Por isso, a plataforma consegue identificar automaticamente quando o cliente pede uma reunião durante a conversa. O sistema entende o horário solicitado, verifica a disponibilidade e faz o agendamento sem depender de uma ação manual da equipe. Em seguida, o compromisso é sincronizado com o calendário, mantendo atendimento e agenda conectados dentro da mesma operação. E a automação não termina no agendamento. A conversa continua normalmente, sem precisar interromper o atendimento para abrir agenda ou outra ferramenta. Depois da reunião marcada, eu peço para receber uma ligação antes do compromisso. A inteligência entende o contexto, preserva a reunião que já existe e programa a ligação no horário solicitado. Ou seja, uma nova solicitação não substitui a anterior. Cada compromisso é interpretado e organizado automaticamente. Agora, a interação acontece pelo Instagram, em tempo real. As mensagens enviadas pelo direct chegam diretamente ao contato dentro da plataforma e a equipe pode responder por aqui, sem precisar alternar entre diferentes aplicativos. E essa integração não se limita às mensagens privadas. Quando o cliente comenta em uma publicação, essa interação também é identificada e incorporada ao histórico do contato. Assim, direct, comentários e conversas anteriores passam a fazer parte da mesma timeline, criando uma visão muito mais completa da jornada desse lead e evitando que uma oportunidade se perca simplesmente porque começou em outro ponto do Instagram. E para completar essa comunicação omnichannel, agora a interação acontece pelo Messenger. Assim como vimos no Instagram, as mensagens chegam em tempo real e podem ser respondidas diretamente pela plataforma, mantendo toda a conversa vinculada ao mesmo contato. E quando esse cliente interage com uma publicação no Facebook, o comentário também deixa de ser uma informação isolada na rede social. A plataforma identifica essa interação e incorpora o conteúdo à timeline, permitindo que a equipe acompanhe o que aconteceu e continue o relacionamento a partir dali. Na prática, WhatsApp, Instagram e Messenger deixam de funcionar como 3 canais separados. Mensagens, comentários e diferentes pontos de contato passam a compor uma única jornada. Assim, mesmo que o lead comece uma conversa em um canal e continue em outro, a empresa mantém o contexto, o histórico e principalmente a oportunidade sempre visível para a equipe. Imagine seu cliente mandar uma mensagem para sua empresa e receber uma resposta que realmente entende o que ele está falando. Não uma resposta pronta. Não um chatbot seguindo palavras-chave. Essa é a Sofia, a inteligência artificial do Azul 360. Ela acompanha o contexto da conversa, entende a intenção do cliente e conduz o atendimento de forma natural, como parte da sua equipe. Se o cliente muda de assunto, faz uma pergunta ou demonstra interesse, a Sofia interpreta o que está acontecendo antes de responder. E é justamente aí que está a diferença. Ela não trabalha isolada do CRM. Enquanto conversa, o Azul 360 já conhece o contato, o histórico, as interações e o momento daquela oportunidade. Se durante a conversa surgir a intenção de marcar uma reunião, a Sofia pode consultar a disponibilidade da agenda e oferecer horários ao cliente. O cliente escolhe. A reunião é organizada e o atendimento continua dentro da mesma conversa, sem alguém precisar copiar informações, trocar de sistema ou interromper o atendimento para consultar outra ferramenta. E quando for necessário atendimento humano, sua equipe pode assumir a conversa com todo o contexto preservado. Agora imagine isso acontecendo simultaneamente com dezenas ou centenas de clientes. Não é apenas uma IA respondendo mensagens. É uma inteligência trabalhando dentro da operação comercial da empresa. Essa é a Sofia. Esse é o Azul 360. Atendimento inteligente, conectado ao seu negócio e disponível para transformar cada conversa em uma oportunidade. Chegou a hora da reunião. E é justamente nesse momento que a informação faz toda a diferença. O Azul 360 avisa automaticamente que existe um atendimento agendado, identifica o cliente e coloca a oportunidade diante de quem precisa atendê-la. Mas antes de começar, olha o que acontece. Com um clique, eu acesso o painel inteligente desse contato. Aqui eu não preciso tentar lembrar o que foi conversado, procurar mensagens antigas ou perguntar novamente ao cliente informações que ele já passou.
A plataforma reúne o contexto construído durante toda a jornada: histórico, interesses, necessidades, interações e informações comerciais importantes para aquele atendimento. Ou seja, quando eu entro nessa reunião, eu já sei quem é esse cliente, o que ele procura e em que momento da negociação ele está. Isso muda completamente a qualidade da conversa. Em vez de começar perguntando tudo outra vez, eu posso começar exatamente de onde o cliente parou. E para uma equipe comercial, isso significa mais do que organização. Significa chegar a cada oportunidade muito mais preparado. Da primeira mensagem até o momento da reunião, o contexto acompanha o cliente, porque atender rápido é importante. Mas atender sabendo exatamente com quem você está falando é muito mais poderoso. E a inteligência não está presente apenas nas mensagens. Aqui, a Sofia está conversando por voz diretamente com o cliente. Durante a ligação, ela conduz a conversa, identifica sinais de interesse e transforma o que foi falado em informação comercial para a empresa. Ao final, a ligação não simplesmente termina e desaparece. A gravação fica registrada, a conversa é transcrita e a plataforma organiza o que a Sofia conseguiu compreender daquele cliente, criando contexto para os próximos passos da negociação. Agora eu vou para outro ponto importante: preparar quem vai continuar essa venda. Este é o mentor de vendas. Ele foi pensado com base na metodologia Spin Selling, ajudando o vendedor a entender a situação do cliente, identificar problemas, explorar suas implicações e conduzir a conversa até a necessidade da solução. E existe um detalhe muito interessante. Eu posso informar o site da empresa para que o mentor conheça melhor o negócio, seus produtos e sua proposta. Isso permite orientar até um vendedor que ainda está conhecendo aquilo que precisa vender. De um lado, a inteligência aprende com o cliente. Do outro, ajuda a preparar o vendedor. Porque vender melhor não é apenas falar mais, é entender melhor o cliente e saber como conduzir a próxima conversa. Comunicação com o cliente não acontece somente por mensagens. E foi exatamente por isso que o Azul 360 também foi pensado para integrar a telefonia à operação comercial. Começando pelo celular. Cada usuário pode configurar o próprio aparelho para realizar suas ligações, inclusive definindo DDD e as configurações necessárias para chamadas locais ou interurbanas. A partir daí, o smartphone deixa de ser apenas um telefone separado do CRM e passa a fazer parte da jornada daquele cliente. Quando o vendedor precisa ligar, ele pode iniciar a chamada diretamente pelo Azul 360, utilizando o próprio celular. E existe uma diferença importante aqui. A equipe continua com a liberdade de usar a telefonia móvel normalmente, mas a empresa passa a ter o registro daquela interação. O sistema identifica para quem a ligação foi realizada e registra também quanto tempo aquela conversa durou. Agora vamos para outro cenário. Empresas que trabalham com telefonia corporativa também podem utilizar a integração com a GoTo. Cada usuário pode estar associado ao seu próprio ramal e realizar a chamada diretamente pela plataforma. Aqui eu seleciono o contato, inicio a ligação e a chamada acontece pela estrutura de telefonia da empresa. Mas nem todo cliente prefere receber uma ligação convencional. Por isso, dentro do mesmo contato, eu também tenho a possibilidade de iniciar uma chamada pelo WhatsApp. Perceba que são formas completamente diferentes de comunicação: celular, telefonia corporativa e WhatsApp. Mas para quem está utilizando o Azul 360, tudo parte do mesmo lugar. E agora vem a parte mais importante. Depois dessas chamadas, eu volto para a conversa e encontro o histórico das ligações registrado na timeline do cliente. Isso significa que uma interação por voz não precisa mais ficar perdida no telefone de um vendedor, separada das mensagens e do restante da negociação. A equipe consegue entender que houve uma ligação, quando ela aconteceu e quanto tempo durou, mantendo a continuidade do relacionamento. É essa visão que transforma a comunicação em contexto. O cliente pode mandar uma mensagem, receber uma ligação pelo celular, conversar através da telefonia corporativa ou ser chamado pelo WhatsApp. Para ele, são diferentes maneiras de falar com a empresa. Para a empresa, é uma única jornada. E essa é a proposta: dar liberdade para cada profissional escolher a melhor maneira de se comunicar, sem perder a visão centralizada de tudo o que acontece com aquele cliente. Até aqui, nós vimos diferentes maneiras de acompanhar o relacionamento com um cliente no ambiente digital. Mas existe uma parte da jornada comercial que, para muitas empresas, ainda permanece praticamente invisível: o atendimento presencial. Imagine agora que um cliente chega até a recepção da empresa e pede para falar com um vendedor. Em vez de depender de alguém procurar esse profissional pela empresa, ligar para um ramal ou mandar mensagens particulares tentando descobrir quem está disponível, o próprio Azul 360 pode fazer essa comunicação. A recepção identifica o cliente e solicita o atendimento para a equipe. O profissional recebe a solicitação no próprio celular, com as informações necessárias para saber quem está aguardando.
A partir do momento em que ele assume, a empresa já sabe quem ficou responsável por aquele atendimento. E aproveitando esse momento, existe outra ferramenta importante dentro da plataforma, o chat interno da equipe. Os usuários podem se comunicar entre si dentro do próprio ambiente de trabalho, sem precisar levar toda a comunicação interna para aplicativos pessoais ou ferramentas separadas. Isso aproxima recepção, vendedores, supervisores e gestores dentro da mesma operação. Agora o vendedor vai até o cliente e começa o atendimento presencial. E é aqui que acontece algo que considero especialmente importante. Uma conversa presencial normalmente acontece e simplesmente desaparece. O gestor sabe que o cliente visitou a empresa, mas muitas vezes não sabe o que foi discutido, quais dúvidas surgiram, quais objeções foram apresentadas, ou até mesmo como aquela oportunidade foi conduzida. Esse é um dos grandes pontos cegos de uma operação comercial. No Azul 360, o atendimento presencial pode fazer parte da timeline daquele contato. Assim, aquela interação deixa de existir somente na memória de quem realizou o atendimento e passa a contribuir para o histórico do relacionamento. Isso dá continuidade para a operação. Se outro profissional precisar atender esse mesmo cliente depois, existe contexto. Se o gestor quiser acompanhar a evolução da oportunidade, existe informação. E se aquela negociação avançar ou parar, fica muito mais fácil entender o que aconteceu durante a jornada. Perceba como a timeline começa a contar uma história completa. Mensagens, ligações, agendamentos e agora também o contato presencial. Porque uma visão realmente 360 do cliente não pode enxergar somente aquilo que acontece na tela. Ela precisa acompanhar também o que acontece quando cliente e vendedor estão frente a frente. E é assim que a plataforma ajuda a transformar um dos maiores pontos cegos da venda em informação que pode ser acompanhada, analisada e utilizada pela empresa. E depois de acompanhar toda essa jornada, chega um dos momentos mais importantes de qualquer venda: receber. Aqui, eu simplesmente seleciono o produto ou serviço negociado e gero a cobrança para aquele cliente, mantendo mais uma etapa do processo dentro da mesma operação. Da primeira conversa ao atendimento, das ligações aos agendamentos, do acompanhamento da oportunidade até a cobrança. E essa foi apenas uma pequena demonstração do que existe dentro do Azul 360, porque a proposta não é ser apenas mais um CRM, é ser a plataforma de vendas que acompanha a empresa do início ao fim. E nos próximos vídeos, nós vamos avançar ainda mais. Eu vou mostrar, na prática, como é ter a operação da empresa na palma da mão, acompanhar equipes em home office, profissionais externos, ponto digital e até equipes que atendem clientes em diferentes idiomas, sem precisar aumentar a complexidade da operação. Isso foi só o começo. Nos próximos capítulos, você vai entender por que ter uma visão 360 não significa apenas enxergar suas vendas. Significa enxergar a sua empresa acontecendo. Azul 360. Sua empresa. Suas vendas. Uma única plataforma.